Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência em nossas aulas no regime remoto. Hoje nós vamos continuar trabalhando os atos unilaterais, né, que nós já vimos aí alguns institutos. Hoje a gente trabalha o pagamento indevido, tá? O nosso PDF já está postado aí para vocês no SGA e no Canvas, todo mundo com ele aberto, né? Que é importante seguirmos a aula aí pelo PDF. E aí, pessoal, nós já vimos aí, né? Dentre os atos unilaterais, né? Vimos a promessa de recompensa, vimos a gestão de negócios. Então agora a gente analisa um novo instituto que também se insere aí nos atos unilaterais, né? Aqueles atos que vão gerar obrigação para aquela pessoa que o pratica, né? Sem que a gente tenha ali uma outra parte, né? Como ocorre num contrato, por exemplo, em que se eu tenho um contrato de compra e venda, eu tenho obrigação para ambas as partes, né? A prestação de uma cabe à contraprestação da outra. Aqui nos atos unilaterais, né, a obrigação surge de forma unilateral, né, em razão de uma conduta da pessoa, né, sem que haja uma conduta de outra pessoa gerando essa obrigação, né, essa que é a ideia, né. Nós temos que ter em mente que as obrigações elas surgem, né, regra geral, de um contrato ou da prática de um ato ilícito, né? É o que a gente estudou esse semestre inteiro aí, né? A obrigação que surge da prática de um ato ilícito é o dever de indenizar, né? Que a gente já estudou bastante aí, né? A obrigação que surge de um contrato é aquela fruto da autonomia da vontade, da autonomia das partes, né? Em regular suas necessidades ali no seio de um contrato, né? A partir do momento que eu celebrei um contrato de compra e venda, de locação, que seja, né, eu passo a estar obrigado a cumprir com aquelas cláusulas ali que eu decidi me obrigar por elas, beleza? Essa que é a ideia. Porém, nós temos essa terceira categoria de fonte das obrigações, que é a dos atos unilaterais, né? Então nós vimos lá a promessa de recompensa, né? Quando alguém, né, promete uma recompensa para aquela pessoa que desempenhar um ato qualquer, né, ou cumprir uma condição determinada. Então é um ato unilateral porque o promitente é que está lançando essa obrigação de forma aí ampla, né, sem destinar uma pessoa específica. E na gestão de negócios, quando alguém, né, assume a gestão de um negócio alheio sem que haja autorização da outra parte, né? Então, também é um ato unilateral gerador de obrigação para quem passa a gerir o negócio alheio sem autorização, né? Vai ter que gerir com cuidado, com zelo, com diligência, né? Sob pena de responder, né, perante aquela pessoa que era a dona do negócio, né? Então nós vimos isso aí na última aula. Muito importante os atos unilaterais, tá, turma? Todo mundo tem que ter bastante atenção nisso aí, porque são muito comuns de ocorrer na prática, né? E agora a gente chega no pagamento indevido, que a gente vai encontrar no nosso Código Civil, regulado a partir do artigo 876. Então todo mundo com ele aí aberto, o nosso PDF. Aqui, turma, o pagamento indevido, qual que é a ideia que a gente tem que ter aqui? Para compreender os dispositivos legais e a regulamentação do pagamento indevido. Primeiro, a gente trabalha nesse instituto com um princípio geral do direito, que é o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tá? Ou seja, uma pessoa, para se enriquecer, né, para ter um acréscimo patrimonial, tem que haver uma causa.
né? O ordenamento jurídico, ele repudia o enriquecimento sem causa, né? Quando uma pessoa tem um acréscimo patrimonial, mas sem uma causa que justifique esse acréscimo patrimonial. Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, tá? É o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ou também chamado de princípio da vedação ao locupletamento ilícito, tá? O enriquecimento sem causa, ele também é chamado de locupletamento ilícito, né, que vem do verbo locupletar, que é enriquecer, sinônimo de enriquecer, tá? Então essa é a ideia geral que a gente tem que ter na hora de estudar pagamento indevido, né? A gente vai estudar o pagamento indevido e depois, na próxima aula, vai vir o Instituto do Enriquecimento sem causa propriamente dito. Mas aqui o que a gente tem que ter em mente é que o enriquecimento sem causa é gênero do qual o pagamento indevido é espécie, tá? Então, a ótica que a gente vai utilizar aqui no estudo do pagamento indevido é desse princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, todo mundo que enriquece tem que ter uma causa, né? Como vai dizer o professor Caio Mário da Silva Pereira, né? Ninguém enriquece do nada, beleza? Essa que é a ideia. Tem que haver uma causa para que o direito legitime o enriquecimento daquela pessoa, beleza? Então, no pagamento indevido, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que uma pessoa vai se enriquecer. Por quê? Porque ela vai receber um pagamento, só que esse pagamento vai ser indevido, né? Quem está pagando aquela pessoa por erro, né? Está em erro quanto ao pagamento, né? Então o sujeito, quem paga, pensa, né? Tem a compreensão errada, né, de que está pagando corretamente, que está pagando para a pessoa que realmente é a credora, né? E aí, posteriormente, ela vai ver que pagou errado, né? Pagou para quem não era o credor, né? O credor era outra pessoa, né? E o sujeito, por erro, foi lá e fez um pagamento de uma obrigação qualquer para aquele sujeito determinado ali que não era o credor, né? Então vejam, esse suposto credor que recebeu o pagamento indevido, por óbvio, em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, por óbvio ele tem que o quê? Que devolver, que restituir o pagamento indevido, tá? Porque aquele enriquecimento dele ali não teve causa, né? Captar isso aqui? Se de repente cai um dinheiro na minha conta no banco, né? Estou lá bem tranquilão, vou consultar meu saldo aqui no celular. Na hora que eu olho lá, tem 10 mil reais na minha conta corrente, né? Será que eu estou liberado? Pagou errado. Será que eu vou utilizar aquela máxima que a gente ouve aí, né? De quem paga mal paga duas vezes, né? E aí eu vou ficar com aquele dinheiro? Não, o dinheiro que é meu, o banco se ferra, o banco pagou errado, ele que agora pague lá os 10 mil reais para quem tinha que receber. Vou ficar com esse dinheiro para mim. É claro que não, tá? Por quê? Porque eu, quando recebo esses 10 mil reais de crédito na minha conta, eu estou me enriquecendo sem uma causa. Qual que é a causa? Eu trabalhei para isso, né? Eu prestei algum serviço para o banco para ele me pagar 10 mil reais, né? Eu fiz uma operação financeira no mercado de capitais e aí eu ganhei aquele dinheiro, né? Fiz ali uma especulação. Não teve nada disso. De repente apareceu o dinheiro na minha conta, né? Então, quem recebe pagamento indevido é obrigado a restituir. Essa que é a ideia desse ato unilateral
regulado no Código Civil a partir do artigo 876, chamado de pagamento indevido, beleza? Ou seja, é espécie do gênero enriquecimento sem causa, né? Então a gente tem que entender o pagamento indevido como sendo um enriquecimento sem causa, ou seja, repudiado pelo direito, todo aquele que se enriquece de forma ilícita, ou seja, sem uma causa por trás, é obrigado a restituir o valor, beleza? A quem de direito, ao sujeito que fez o pagamento indevido. Essa é a ideia. E aí, turma, nós temos que destacar aqui duas figuras, tá? Que vão se inserir nessa ideia do pagamento indevido e vão ser denominadas por expressões em latim, tá? Que é muito comum da gente ver aí na doutrina e nos julgados, né? Sendo trabalhadas essas expressões. Então, vocês vão destacar aí, ó. Eu vou ter no pagamento indevido, de um lado, o chamado accipiens, tá? Accipiens. Quem que é o accipiens? Todo mundo destacando aí. O accipiens é quem recebe de forma indevida, tá? Esse é o accipiens, né? É quem recebe o pagamento indevido. Do outro lado, eu vou ter o solvens. O solvens é quem paga em erro, tá? Então é muito importante vocês destacarem essas duas figuras aí, porque elas são as pessoas envolvidas no pagamento indevido, né? Então vocês têm que destacar isso aí, porque na doutrina, nos julgados dos tribunais, vai se recorrer a essas expressões em latim quando a gente estiver diante de pagamento indevido. Eu tenho o accipiens, que é quem recebe o pagamento indevido, e eu tenho o solvens, que é quem paga em erro, tá? Aqui embaixo na doutrina que eu coloquei para vocês, no nosso PDF aí, ó, vai ter destacado aí as duas figuras. Depois vocês deem uma lida nessa doutrina aí do Carlos Alberto Maluf, né, onde ele vai explicar quem é o accipiens, olha lá, ó, quem recebe o pagamento indevido é o accipiens, né, e deve, portanto, devolvê-lo, e quem paga em erro é o chamado solvens, beleza? E aí nós vamos ter aí essas duas figuras compondo aí a situação de pagamento indevido, beleza? Então, todo mundo nivelado aí no que se trata o pagamento indevido, vamos analisar os dispositivos legais. Então, o primeiro deles é o 876, que vai traduzir essa ideia que eu acabei de explanar aqui para vocês. Olha o que o 876 vai falar, todo mundo analisando ali, ó. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Então, esse é o artigo que inaugura o pagamento indevido no nosso código, né? Então vejam, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido, né, ou seja, o accipiens, né, recebe o pagamento indevido, está se locupletando ilicitamente, né? Ou seja, está se enriquecendo sem uma causa. Então, o artigo 876 vai ser bem claro, fica obrigado assim a restituir o que recebeu indevidamente, beleza? Ou seja, ele vai restituir para quem fez o pagamento indevido, que é o chamado solvens, beleza? Tranquilo isso aí? Então, esse é o dispositivo que inaugura o pagamento indevido, destacando essa obrigação. Percebam que é um ato unilateral, né? É unilateral por quê? Porque eu, accipiens, recebi um pagamento indevido, isso gera de imediato para mim uma obrigação. Qual que é a obrigação? De restituir esse pagamento indevido, né? Então eu não posso ficar com dinheiro lá que caiu na minha conta corrente que o banco achou que era devido a mim ou alguém, né, que fez lá um depósito, né? Uma pessoa vai lá e faz um depósito no caixa,
achando que está pagando para mim, né, aquele valor em dinheiro, está sendo destinado ao verdadeiro, né, credor, quando na verdade ela incorreu em erro e fez um depósito bancário para outra pessoa. É isso, beleza? Então, essa outra pessoa que recebeu aquele depósito fica obrigada a restituir. Surge para ela uma obrigação. É um ato, portanto, unilateral, né? Deriva de um ato unilateral essa obrigação de restituir, beleza? Então é essa que é a ideia, pessoal. Aí eu coloquei aqui para vocês, na nossa nota de rodapé aí, ó, um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 42, tá? Que vai regular a situação do consumidor que é cobrado de quantia indevida, tá? Tá no parágrafo único aí, ó. Isso aqui é para dar um complemento aí na nossa matéria. E é um dispositivo muito importante. Olha o que fala quando o consumidor ele é cobrado de uma quantia indevida. Olha só. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Quem recebe o pagamento indevido tem que restituir, beleza? Só que é o seguinte, pode ser que, dando o exemplo que eu dei comigo aqui, né? Pode ser que eu recebi os 10 mil lá, que um cara fez o Solvens lá, fez um depósito lá na boca de um caixa lá, um depósito de 10 mil reais, para mim, quando era para ele ter feito pro João. Essa que é a ideia. O dinheiro caiu na minha conta, o que eu fiz? Fiquei caladinho, né? Bom demais, recebi um dinheiro aqui, não sei quem que é que pagou não, sei que eu não tinha dinheiro para recebi, vou ficar na minha, né? E aí o sujeito me contacta e fala, Rodrigo, tá, o banco me informou aqui que acabou que eu fiz um depósito bancário para você de 10 mil reais, foi em erro, eu tinha que ter feito para outra pessoa, você me desculpa, você pode me devolver o dinheiro? Se eu não devolver o dinheiro, o Solvens, esse sujeito que pagou indevidamente, ele tem que ajuizar uma ação, beleza? Essa ação chama ação de repetição de indébito. Esse é o nome da ação, beleza? Ação de repetição de indébito, né? É a ação que o Solvens vai mover contra o Acipens se o Acipens não devolver a grana voluntariamente, né? Se o Acipens não devolve o pagamento que foi feito de forma voluntária para o Solvens, para quem pagou em erro, então o Solvens tem que mover uma ação, que é a chamada ação de repetição de indébito. Tá claro isso aqui? Nivelando? A obrigação é do Acipens devolver voluntariamente. Se ele não devolve, então tem que se mover essa ação judicial, chamada de ação de repetição de indébito. Então, no nosso caso aqui do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor está falando quando o consumidor, né, ele vai lá e faz um pagamento indevido, né, ele faz um pagamento indevido porque um fornecedor cobrou dele uma determinada quantia lá que era indevida, né. O fornecedor de serviço, por exemplo, de produto, né, eu estou aqui numa relação de consumo, né, pessoal? Vamos lembrar que eu expliquei isso para vocês. Relação de consumo eu tenho de um lado fornecedor, do outro lado consumidor. O fornecedor está cobrando indevidamente o consumidor. O consumidor vai lá e faz um pagamento indevido. Depois ele descobre que o pagamento foi indevido. É isso que o parágrafo único aqui do 42 do CDC está regulando. Lá, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Ou seja, ele tem o direito de mover essa ação de repetição de indébito contra o fornecedor e receber de volta, em razão desse pagamento indevido, olha lá, ó, o dobro do que ele pagou em excesso, beleza? E não só isso, né? Acrescido ainda de correção monetária e juros legais, beleza? Então, turma, muita atenção aqui
Porque as relações de consumo estão aí no nosso dia a dia, né? A gente cansa de ver aí indivíduo que é cobrado em conta de telefone errado, telefone celular de forma indevida, né? Vem uma contona de celular para o sujeito pagar lá, o cara paga, depois ele vai olhar, peraí, essa conta aqui veio alta demais, né? Ele vê que foi debitado lá no débito automático, né? Na conta corrente dele, ele fala que isso tá errado, não é possível, minha conta deu R$1.000, eu não falei isso tudo esse mês, não. Aí na hora que ele vai ver lá, ocorreu um erro, né? O fornecedor lá, a empresa de telefonia, cobrou dele indevidamente, né? E ele fez o pagamento indevido, né? Em erro, beleza? Fez o pagamento em erro. Então, o parágrafo único do artigo 42 aí do CDC vai regular lá, ó. Vai regular, ó, o consumidor, coitado aqui, ó, que pagou indevidamente, tem direito à repetição do indébito, beleza? Ou seja, pegar o seu dinheiro de volta, beleza? E no caso aqui, tem uma sanção para o fornecedor, né? Porque ele tem o direito à repetição do indébito, ó, por valor igual ao dobro do que ele pagou, mais juros e correção. Beleza, pessoal? Então, muita atenção para essa questão lá do CDC que eu pus aí para vocês na nossa nota de rodapé. Aí eu destaquei aqui para vocês uma doutrina do professor Carlos Alberto Maluf, tá? Todo mundo lê aí, onde ele vai falar do Acipiens, tá? Vai explicar aí essa dinâmica, né? Como é que funciona aí o pagamento indevido, tá? Aí a gente chega aqui, pessoal, no artigo 877, prova do erro, né? Ou seja, o ônus da prova, né? Então, olha o que o 877 vai falar. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro, né? Então, isso aqui é óbvio, né? Eu recebi o dinheiro, beleza? O sujeito fez o depósito bancário lá em erro, a grana caiu na minha conta. O que eu fiz? Fiquei quietinho, caladinho, o cara ligou, o banco entrou em contato, falou que foi feito o pagamento indevido, eu não fiz nada, fiquei na minha lá, não devolvi o dinheiro nem nada, né? Estou imaginando que é uma hipótese, né? O solvens, que é quem fez o pagamento indevido, ele vai ajuizar uma ação, que é a chamada ação de repetição de indébito, para reaver, né, o que ele pagou indevidamente para mim. É óbvio que o ônus da prova é dele, é do solvens, tá? Ele que tem que provar que, na verdade, ele tinha uma dívida, era com outro indivíduo, né? E, portanto, aquele pagamento que ele fez para mim foi indevido, beleza? Então, o solvens é que tem que provar, ó, aquele que voluntariamente pagou, beleza? Ou seja, quem paga em erro é o chamado solvens, né? O acipiens é quem recebe o pagamento indevido e tem a obrigação de restituir. Se não restitui, o solvens tem que mover a ação de repetição de indébito, beleza? Muito simples isso aí, é a questão do ônus da prova. Aí eu coloquei aqui mais uma doutrinazinha do nosso professor Carlos Alberto Maluf. Ele destaca aí, ó, na sua doutrina, todo mundo depois lendo aí, né? O ônus da prova do erro incumbe a quem fez o pagamento indevido voluntariamente. Solvens, beleza? Tranquilo aí, turma? Então, muito simples, né? Dando sequência, nós chegamos no artigo 878, né? Que vai falar aí do possuidor de boa fé ou má fé. O 878, turma, olha o que ele vai falar, ó. Aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso. Então, o que significa isso aqui? Vamos supor que eu tenha uma situação, para a gente visualizar melhor a aplicação desse dispositivo legal, vou imaginar a seguinte situação. Vou imaginar que
uma pessoa morreu, né? Era um sujeito que tinha muitas propriedades, né? E aí ocorreu a partilha dos seus bens, né? Através da ação de inventário, beleza? Ou seja, o de cujos faleceu, passaram-se todos os seus bens para os seus herdeiros, só que a partilha desses bens tem que ocorrer lá por meio da ação de inventário, né? Onde vai ser nomeado o inventariante, que vai ser o responsável pelo espólio, né? Pelo conjunto de bens desse falecido, onde por meio desse espólio ele vai saldar as dívidas desse falecido e o que sobrar vai partilhar entre os herdeiros, né? Essa que é a ideia do inventário. E aí, imaginem que nesse inventário, né, nessa partilha, né, um dos herdeiros, ele recebe de boa fé, né, ele está totalmente de boa fé, beleza? Ele recebe lá uma terra lá, ele recebe, por exemplo, uma fazenda, beleza? Ele recebe uma fazenda na partilha, o de cujos, né, o falecido, era um sujeito muito rico, né, deixou muitas propriedades, e aí os filhos lá, junto com a mulher, etc., vão fazendo a partilha lá dos bens, junto com o inventariante, e aí um dos filhos lá recebe uma fazenda lá, né? É uma fazenda produtiva, né? Ela tem plantação de soja, plantação de milho, gêneros aí agrícolas em geral e tal. E aí esse sujeito, esse filho, fica ali, né, entra na propriedade daquela fazenda ali, e aí o que acontece? Verifica-se que foi em erro, né? A partilha foi feita de forma errada, aquele herdeiro ali, ele recebeu a destinação daquele bem, daquele imóvel, mas foi em erro. Verificou-se depois que foi feito em erro, né? Aquela partilha para com aquele herdeiro que tinha ali, junto com o de cujos, uma dívida, e ele recebeu ali aquela fazenda ali em pagamento dessa dívida, algo nesse sentido, tá? É óbvio que como foi feito de forma indevida, depois apurou-se lá que foi feito de forma indevida essa partilha desse bem em pagamento de uma dívida que esse herdeiro tinha com o de cujos, os frutos, né, já que o herdeiro recebeu de boa fé, os frutos ele não é obrigado a restituir, tá? Ele vai ser obrigado a restituir a fazenda, que foi feito um pagamento indevido, mas os frutos ali, os gêneros agrícolas produzidos durante esse tempo em que ele se manteve ali de forma errada, né, em erro, né, na posse daqueles bens, né, ele vai conservar, tá? Essa que é a ideia. Ele conserva. Então, ele tem que restituir a fazenda, a propriedade, mas os frutos ali, a soja que foi colhida, né? Tudo aquilo ali ele pode conservar, tá? É essa que é a ideia. O professor Carlos Alberto Maluf, ele vai destacar aí para nós, aí na doutrina que eu coloquei para vocês, ó, como é que ele vai falar lá, ó. Aquele que recebeu o pagamento indevido de boa fé, acípiens de boa fé, deverá devolver a coisa recebida indevidamente. Nosso exemplo aqui, a fazenda. Mas terá direito de conservar os frutos percebidos, né? Então era uma fazenda produtiva, dava leite, por exemplo, né? Durante o tempo ali que ele cuidou da fazenda, ela foi produzindo, né? Depois, quando ele teve que devolver, porque apurou-se que não era devido o pagamento daquela dívida ali por meio da fazenda, ele vai ter direito de conservar os frutos, beleza? O mesmo vai ocorrer com benfeitorias, tá? É essa que é a ideia, né? Agora, se o sujeito é de má fé, aí é diferente, né? Se o sujeito está recebendo, né, a fazenda e ele sabe que é um pagamento indevido, aí o caso concreto é que vai dizer
né, se ele tinha condições de saber ou não do pagamento ser indevido, né? Então, se ele age de má fé, ele tem que devolver tudo que ele recebeu juntamente com seus frutos. Ele não vai poder reter os frutos, né? E o mesmo se aplicando às benfeitorias, tá, turma? É essa que é a ideia aí do artigo 878, que trata aí do possuidor de boa fé ou de má fé, beleza? Se for de boa fé, devolve o que foi feito em pagamento, retém os frutos. Se for de má fé, devolve tudo, inclusive fruto, e o mesmo ocorrendo em relação a benfeitorias que porventura tiverem sido realizadas nesse imóvel, beleza? Aí, turma, a gente chega aqui na venda de imóvel do 879, vamos lá para o 879. O 879 vai falar assim, ó, se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa fé por título oneroso, responde somente pela quantia recebida. Mas, se agiu de má fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Então, aí o parágrafo único, né, vamos ler o parágrafo único também. Se o imóvel for alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Então vejam, turma, o que vai acontecer aqui? Essa hipótese ela é muito interessante, tratada aí no 879. A gente está falando da seguinte situação, ó. Igual eu dei para vocês o exemplo aqui no 878 do herdeiro que recebe a fazenda como pagamento de uma dívida lá no inventário, né? A situação que eu tenho aqui é a seguinte, ó, prestem atenção. O sujeito vai receber como pagamento um imóvel, beleza? Ó, se aquele que indevidamente recebeu um imóvel, então o acipiens, quem recebe pagamento indevido, está recebendo um imóvel, né? um prédio, por exemplo, né? Ou uma casa, né? Ou um apartamento, beleza? Está recebendo isso de forma indevida, né? A título de pagamento. Então vejam, se ele se ele recebe esse pagamento indevido, né? E de boa fé aliena, né? Então, naquele exemplo que eu dei para vocês do herdeiro que recebe a fazenda, né? Se ele está de boa fé, né? Ou seja, ele realmente tinha ali uma dívida, né? Com o de cujos, né? E aí ele imaginava que realmente ele receberia alguma coisa em pagamento dessa dívida, né? Lá no inventário, né? Ele já imaginava isso. Então, se ele recebeu a fazenda e pegou e vendeu a fazenda, essa alienação que ele fez, ele está fazendo ela de boa fé, né? Só que é um pagamento indevido, né? Então, em tese, ele tem que restituir, né? Só que ele já vendeu a fazenda para um terceiro, né? É essa que é a ideia, tá? Se ele já vendeu para um terceiro, o que ele tem que restituir? O valor que ele recebeu pela venda, né? Então a restituição vai ser do valor que ele obteve com a venda da fazenda para um terceiro. É essa que é a ideia. Nesse caso aqui é interessante porque preserva-se o direito do terceiro que comprou a fazenda. Ele não vai perder a fazenda, né? Ele não vai perder a coisa que ele comprou, né? Quem vai perder é o acipiens, que vai ter que restituir o valor da fazenda que ele recebeu, né, e que foi dentro do qual foi feito o pagamento indevido, né? O solvens pagou indevidamente lá, né? No caso nosso aqui, o espólio pagou indevidamente, o sujeito recebeu e vendeu para um terceiro, né? O espólio então vai verificar que se tratou de um pagamento indevido, né? Aí o inventariante, que é o representante do espólio, vai mover a ação de repetição de indébito, né? Se o herdeiro não devolver de forma voluntária, né? Então essa que é a ideia. O sujeito, o acipiens, né,
já que ele vendeu a fazenda, pegou o dinheiro, ele vai ter que restituir a grana, o dinheiro, para o espólio, beleza? Essa que é a ideia aí que a gente trata no 879. Aí o parágrafo único ele vai falar o seguinte, ó. Aí só para finalizar aqui, né? O contrário é quando ele age de má fé, né? Olha lá, ó, que é depois do ponto e vírgula aí no caput do 879. Mas se agiu de má fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos, né? Ou seja, se ele agiu de má fé, ele vende a fazenda para o terceiro, sabendo, né, que o pagamento foi feito indevidamente, ele já sabia que não era devido pagar a obrigação por meio daquela fazenda, ele pega e vende para o terceiro, pega a grana, está ali de má fé, então ele além de ter que responder pelo valor do imóvel, ele responde por perdas e danos, né? Ou seja, indenização aí ao solvens, beleza? E ainda, o parágrafo único vai complementar essa regra de quem age de má fé. Olha o que o parágrafo único vai falar. Se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Então o que é isso aqui? O herdeiro, voltando ao nosso exemplo, recebeu o pagamento indevido através da fazenda e doou a fazenda. Ele doou a fazenda. Tá? E aqui ele está de boa fé. Tá de boa fé, fez a doação. É muito rico. Né? Resolveu doar lá para uma creche, né? Para a creche poder ali gerir a fazenda e ter uma renda, por exemplo, tá? Fez a doação. Então, nesse caso, depois que se apurar que foi pagamento indevido, que aquilo, que o acipiens estava de boa fé na hora que ele fez a doação, o espólio, nesse nosso exemplo, pode ir atrás do bem, tá? Que foi doado para a creche, beleza? Porque a creche não pagou nada pela coisa, ela recebeu a título gratuito, ela recebeu em doação. Então o espólio consegue reaver a fazenda, beleza? Ou seja, o solvens consegue reaver o bem lá, reivindicar o bem, é o direito de reivindicar o bem. Tá? Isso não acontece se tivesse sido feito a título oneroso, né? Que é o caput, beleza? Se o sujeito vendeu de boa fé, o espólio não consegue reivindicar a coisa, não consegue reivindicar a fazenda, tá? Se o acipiens vendeu onerosamente, né, de boa fé. Isso só vai acontecer se ele cedeu a título gratuito, se ele doou. E a outra hipótese, que está no finalzinho aí do parágrafo único, é quando o sujeito vende, olha lá, ou se alienado por título oneroso, é quando o acipiens vende, mas o terceiro adquirente age de má fé lá. Quem comprou sabia se tratar de pagamento indevido, e aqui independe se o acipiens está de boa ou de má fé, tá? O acipiens pode até estar de boa fé, né, vendendo, mas se o terceiro sabia que aquilo foi um pagamento indevido e ele está ali querendo lograr uma vantagem em cima disso, aí, se isso ficar comprovado, e o caso concreto é que vai comprovar essa situação, aí o solvens consegue reivindicar o bem desse terceiro adquirente de má fé, beleza? Muito importante isso, tá, turma? Temos que definir aqui qual que é o contexto, né? Primeiro, a alienação ocorreu sendo o acipiens de boa ou de má fé e o terceiro estava de boa ou de má fé, que adquiriu a coisa, beleza? Esse é o ponto, tá? Se o acipiens aliena de boa fé e o terceiro adquire de boa fé, aí não tem como o solvens ir atrás da fazenda. O acipiens vai ter que restituir o valor que ele recebeu na venda tão somente.
Agora, se o acipiens aliena a fazenda e o terceiro está de má fé, aí o solvens consegue ir atrás da fazenda, reivindicar a propriedade de volta, beleza? Essa que é a ideia do 879, muito importante, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês uma doutrina do professor Maluf, explicando aí o 879, tá? Explicando essa questão da proteção, né? Do direito do terceiro de boa-fé adquirente, né? O terceiro de boa-fé adquirente, ele não é atingido, né? Pelo pagamento indevido, tá? Não. Só se ele for de má fé, né? Se ele for de má fé, aí sim, beleza? Então, muita atenção aqui para essa questão do 879. Aí a gente chega aqui no 880. O 880, ele vai falar o seguinte, turma, olha só o caput dele. Fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, recebendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito. Mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Então o que é isso aqui, turma? Esse exemplo, o artigo 880, ele fica muito claro, né, quando a gente trabalha com os títulos de crédito, tá? Os títulos de crédito, vocês não estudaram ainda, vocês vão estudar no Direito Empresarial 3, onde vocês estudam títulos de crédito e contratos mercantis. O 880, ele vai trabalhar com a figura do título de crédito, né? Então, qual que seria a situação aqui, né? A situação seria o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha uma pessoa, né, que ela é credora, né, de mais de uma pessoa, tá? Então ela é credora, ela tem uma dívida com mais de uma pessoa, né? São vários co-obrigados naquela relação obrigacional que vai envolver um título de crédito, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Esse credor, ele vai receber um pagamento indevido, mas de uma dívida verdadeira. O que significa isso? Um desses co-obrigados vai fazer o pagamento de uma parte da dívida, né? Olha lá, ó. Ele vai receber parte dessa dívida, que é uma dívida verdadeira, mas no contexto de um pagamento indevido, né? E aí, como ele recebeu o pagamento da dívida e ele pensou que estava tudo certo, não, já recebi aqui, está tudo ok, ele pega o título que comprova essa relação obrigacional e inutiliza o título. É isso, tá? Ele inutilizou o título. Vocês vão estudar isso lá no Empresarial 3, tá? Os títulos de crédito, eles atendem a alguns princípios, né? Um deles é o princípio da cartularidade. O direito ao crédito, ele se incorpora na cártula, né? De tal forma que, perdida a cártula, perdeu-se o direito, tá? Para fazer valer o direito, ele tem que exibir a cártula. Esse é o princípio da cartularidade. Vocês vão estudar isso lá no Empresarial 3 ainda. Por isso que eu falo que o 880 ele é mais bem visualizado quando você já compreende o instituto dos títulos de crédito. Aqui eu estou dando um exemplo aqui rápido para vocês entenderem, mas isso depois vai se conformar na cabeça de vocês quando vocês estudarem títulos de crédito. Porque aí nós temos obrigações em que vão envolver mais de uma pessoa, né? Eu tenho a figura do obrigado principal, dos co-devedores, né? Eu tenho a figura, por exemplo, na letra de câmbio, né, do sacador da letra de câmbio, do sacado da letra de câmbio, que é o aceitante, e o beneficiário. São 3 figuras, né? Aí você consegue visualizar melhor essa situação em que ocorre o pagamento de uma dívida verdadeira, mas depois se verifica que essa obrigação, né, era devida somente, né, a uma das pessoas, então foi feito um pagamento indevido por outra, mas quem recebeu esse pagamento indevido, o acipiens, foi lá e inutilizou o título, né?
Então, é o que o 880 fala lá, ó, fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título ou deixou prescrever a pretensão, né? Então essa que é a ideia, tá? Ele fica isento de ter que restituir esse pagamento, né? Mas, embora ele tenha inutilizado o título e ficado isento de restituir o pagamento, depois do ponto e vírgula lá no final, ó, vai dizer que aquele que pagou, né, os solvens, ele vai ter que correr atrás, olha lá, ó, mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador, né? Então, nessa relação envolvendo título de crédito, tem ali o beneficiário, eu tenho ali outros co-devedores, né? Um deles fez o pagamento, mas na verdade, né, quem tinha que ter feito o pagamento era o outro. O beneficiário fica isento de ter que restituir o pagamento, mas aquele indivíduo solvens que pagou indevidamente tem ação regressiva contra o verdadeiro devedor, que era o outro co-devedor nessa relação, beleza? Essa que é a ideia do 880, que vai se conformar melhor na cabeça de vocês quando vocês estudarem títulos de crédito. Os títulos de crédito no Código Civil, eles estão regulados a partir do artigo 887, tá? E os títulos de crédito, eles vão estar regulados também em leis especiais, né? Por exemplo, o cheque tem a lei do cheque, que é a 7357, né? A duplicata tem a sua lei especial, beleza? A nota promissória e a letra de câmbio, né? Elas são reguladas por uma convenção internacional, né? Muito importante. Beleza, pessoal? Coloquei uma doutrina para vocês e aí a gente chega aqui no 881, que vai dizer o seguinte: se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou para exprimir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido. Então aqui, turma, a gente está diante de uma obrigação de fazer ou de não fazer, que é o pagamento, tá? E aí o sujeito vai, por exemplo, através de uma... Vamos supor que através de uma sentença judicial, numa ação qualquer aí, por exemplo, obriga uma pessoa a fazer algo, tá? Por exemplo, a construir um muro, né? Construir um muro de uma casa que caiu em razão de uma batida de veículo automotor, tá? Então bateu ali, pum, caiu o muro, né? E aí houve uma condenação numa ação de responsabilidade civil, o sujeito foi obrigado a construir o muro de volta, né? Só que isso é um pagamento indevido, porque depois se apura que a responsabilidade pelo acidente não foi daquele indivíduo que foi lá e construiu o muro, né? Era de outra pessoa, tá? Então nós vamos estar numa situação em que quem recebeu a prestação, olha lá, ó, quem teve o murim recomposto lá pelo sujeito que não era o verdadeiro responsável pelo acidente automobilístico, né? Ele fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, tá? Depois se apura ali, né, que foi feito de forma indevida aí, essa prestação de fazer, e aí quem, né, recebeu essa prestação de fazer vai ter que indenizar quem prestou ela de forma indevida, né? Quem reconstruiu o muro, gastou dinheiro ali, fez o muro novamente, beleza? Na medida do lucro obtido lá, ó, parte final do 881, beleza, pessoal? Então, muita atenção para isso aí. Aí a gente chega no 882, que é importantíssimo. 882 é o seguinte, olha o que ele vai falar, ó. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita
ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Muito simples. Quem paga dívida prescrita não consegue receber de volta. Ou seja, vamos supor que eu tenho duas pessoas aqui, uma deve à outra, tá? Só que esse indivíduo está devendo e não paga de jeito nenhum, beleza? E o tempo passa. O tempo passa. O credor também não cobra o devedor, né? O credor não cobra o devedor não paga e o tempo passa. Passou o tempo e essa dívida entre eles prescreveu. Tá? Prescreveu. A dívida se torna prescrita. Só que um belo dia lá, o devedor acorda e lembra que tem essa dívida com o credor. Ele vai lá e fala, pô, tô devendo esse cara, bicho, olha aqui, acabei de ver aqui nas minhas anotações aqui, eu tô devendo esse sujeito tantos mil reais. Ele vai lá e faz o pagamento. Ele faz o pagamento de uma dívida que já está prescrita, né? E aí é essa que é a pergunta. Será que depois que ele verificar que ele pagou uma dívida que já tinha prescrito, ele pode ir lá atrás do credor e falar assim, meu caro, eu te paguei uma dívida aí, mas já estava prescrita, me devolve o dinheiro. Será que ele pode ajuizar uma ação de repetição de indébito para reaver o que ele pagou de uma dívida prescrita? Não, não pode. É isso que o 882 fala. Importantíssimo isso aqui. Quem paga a dívida prescrita já era. Pagou porque quis, né? Ou pagou em erro, não sabia, mas já era. A dívida, ela sempre existiu, né? Ela não era mais exigível, já que ocorreu a prescrição. Mas se o sujeito foi lá e pagou, maravilhoso para quem recebeu, né? Recebeu uma dívida prescrita. Então não é obrigado a restituir, tá? Esse é o 882, importantíssimo. Quem paga a dívida prescrita não pode repetir o indébito. Tranquilo? Esse é o 882. Aí, turma, a gente chega aqui no 883, que também é bem curioso. Olha o que o 883 vai falar, mas que é muito óbvio. Ele vai falar assim, ó. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. O sujeito, ele quer comprar droga, por exemplo, tá? Ele quer comprar droga, entorpecente, né? Drogas ilícitas. Só que na hora ele se confunde sobre para quem ele está pagando pela droga, né? Ele acha que está pagando pelo traficante, né? Mas ele está pagando para uma outra pessoa, né? A finalidade era comprar uma droga ilícita, um entorpecente, né? Só que ele errou para quem ele pagou o valor, né? E aí o sujeito que recebeu não quis devolver o dinheiro, né? Ele ajuiza a ação de repetição de indébito e ele põe lá, não, porque eu estava comprando 1 quilo de cocaína e eu paguei aqui errado, eu tinha que ter pagado pro Zé Droguinha aqui, eu paguei pro seu João ali, ô seu João, você tem que me devolver o dinheiro. É óbvio que ele não consegue repetir esse indébito se o fim por trás desse pagamento era ilícito, imoral, né? No caso de imoral, por exemplo, seria questão de pornografia, né? O cara está comprando ali vídeo pornográfico envolvendo menor de idade, por exemplo, né? Ele paga, ao invés dele pagar pro criminoso que está vendendo a pornografia, ele paga para um sujeito que não tem nada a ver com isso e depois quer repetir o indébito, cobrando do acipiens o valor que ele pagou para obter um fim ilícito. Aí, nessa ação, o acipiens, né, ele vai restituir o valor, mas não para os solvens, né?
Parágrafo único da destinação lá, ó. No caso deste artigo, que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. Então, o ACIPES ele vai até restituir o dinheiro, só que vai para um local de beneficência lá, uma creche, né? uma instituição de caridade, né? A critério do juiz. Captaram? É essa que é a ideia aí do pagamento indevido, meus caros. Aí eu coloquei uma jurisprudênciazinha aqui para vocês no final, tá? Que é bem interessante, né? Que envolve um contrato de locação, beleza? Todo mundo dando uma lida nela aí depois. Que trabalha essa questão do pagamento indevido. E é isso, esse é o pagamento indevido. Na nossa próxima aula a gente vai ver o enriquecimento sem causa, que é o gênero, tá? Do qual o pagamento indevido vai ser espécie. Beleza, meus caros? Mas é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, me enviar pelo SGA, que a gente vai trabalhando essa questão. Um grande abraço para todos vocês e até mais.